Graça e paz, queridos. Entraremos agora numa série de mensagens de frente com o pecado. Imagine você diante de um espelho, né? Você consegue se ajeitar, você consegue confrontar o que está errado na sua postura, na sua aparência, na sua visão. E é assim que nós vamos fazer agora, de frente com o pecado. Nós vamos colocar um espelho que vai refletir em nós aquilo que é pecado e aquilo que precisa ser tirado. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, principalmente o versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Vamos falar sobre a morte que entrou na vida de todos por causa do pecado. Como por um homem entrou o pecado. Qual homem? Adão. O homem, Adão, transgrediu a mensagem, a vontade e ordem diretiva do Senhor e disse: não coma desse fruto. Adão, juntamente com a sua esposa Eva, transgrediram, comeram e assim o pecado entrou na humanidade. Chamamos de pecado de geração. Toda a humanidade tornou-se, então, pecaminosa. O homem, Adão, foi expulso do jardim e veio as consequências da queda, do distanciamento de Deus, do pecado. E aí a culpa veio sobre esse homem e as dores vieram sobre esse homem. Porque quando o homem envolveu-se na desobediência, na queda, gerou tanto para o homem como para a natureza, para toda a sua descendência, gerou tragédias, misérias e resultados concernentes à sua queda, né? Então, muito bem, o pecado entrou, a humanidade tornou-se pecadora. Todos nós pecamos, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus, quer dizer, separados, distantes. Então o pecado nos distancia, o pecado gera a morte, passamos a morrer, a ter a queda. Então nós precisamos entender isso. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu mato, eu roubo, eu sou mais pecador do que o outro. Todos pecaram, dá para entender isso? Todos pecaram e todos estão separados da presença de Deus. Mas e agora? Bom, do mesmo jeito que através de um homem, Adão, o pecado entrou na humanidade, também através de Cristo, um homem, o Emanuel, Deus se fez homem para vir assumir a nossa culpa, a culpa do pecado, e cravar lá na cruz a nossa dívida. Então, em Cristo Jesus, nós somos agora, pela graça do Senhor, graça é um favor imerecido, aquilo que não merecíamos, pela graça do Senhor, lá na cruz, Cristo nos resgatou, pagou a nossa dívida do pecado. Agora eu preciso reconhecer que Jesus verdadeiramente venceu o pecado por mim. Aí poderíamos depois trabalhar essa ideia, pecado original. Mas e os pecados diários, o dia a dia que eu acabo praticando? Muito bem, você ainda continua praticando, mesmo se estiver em Cristo, porque você cede, às vezes, os desejos da sua carne.
A velha natureza está dentro de você. Então, há uma guerra. A palavra vai nos dizer que essa guerra é latente, é constante. O espírito luta contra a carne contra o espírito. Quanto mais você se aproxima de Deus e das coisas espirituais, menos a sua carne vai ter ocasião para te levar ao pecado. Agora, se você vive alimentando os desejos da carne, que está bem definido lá em Gálatas capítulo 5, você vai tão somente alimentar a sua carne e o pecado vai manter o domínio sobre a sua vida. Primeira coisa, então, aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Segundo passo, conhecer a proposta do Senhor para uma vida de santidade e assim vencer o pecado. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos trabalhar novos temas sobre esse de frente para o pecado de agora em diante. O Senhor abençoe a sua vida poderosamente.